Boa tarde, galera, como estão? Vocês têm ideia como que faz a calibração das impressoras chinesas de resinas de impressão 3D? Não? Meu nome é Wagner Aparecido Nogueira, eu fui convidado pela Sobota, sou técnico de prótese dentária, fui convidado pela Sobota a expor um pouco da minha experiência com fluxo digital. E aqui vai mais um vídeo para vocês com essas dicas de calibração de impressora 3D. Se inscrevam no nosso canal da Sobota e vamos lá? Galera, como eu comentei com vocês, hoje em dia a compra de impressoras está muito mais fácil e muito mais viável financeiramente para os laboratórios, consultórios, enfim, né? E qual é a diferença de uma impressora para outra? Como eu comentei em um dos vídeos, as diferenças são o quê? Impressoras chinesas são impressoras muito mais em conta, ok? Que variam de 3 a 8 mil reais, mais ou menos essa variante de valores. E impressoras americanas ou alemães, que variam de 30 a 100 mil reais. Essas são as variedades. Aí vocês me perguntam, nossa, Wagner, por que essa diferença tão grande? Eu vou ser sincero para vocês, eu prefiro ter hoje no meu laboratório mais impressoras chinesas do que ter apenas uma impressora cara, que seriam essas outras impressoras. Não que elas não são boas, são muito boas, né? Só que eu prefiro ter uma linha de produção maior e se algum dia uma der problema, eu tenho uma outra substituta e aí eu tenho uma solução mais fácil para não travar o meu fluxo digital do laboratório do dia a dia. E aí, qual que é a diferença para vocês entenderem, basicamente, das impressoras chinesas para as outras impressoras? As impressoras chinesas, elas trabalham com uma tecnologia de impressão que se chama LCD. SLA LCD. Esse tipo de impressão, ela trabalha com, basicamente, elas têm a base delas, dentro dessas bases, elas têm uma luz de radiação UV, tá? E aí, aqui ela tem mais ou menos como se fosse uma tela de LCD, que é muito parecido com uma tela de computador. E aí, essa tela de LCD vai exibir camada por camada a ser impressa até a finalização da impressão do nosso modelo. Essa impressão pode ser horizontal, vertical, enfim, aí varia muito do que você quer e da maneira que você trabalha. E aí, como que funciona ela para com as outras impressoras? As impressoras chinesas, você tem um pequeno trabalho para com a calibração das mesmas. Por quê? Como é uma linha de produção chinesa, umas, por mais que sejam feitas na mesma fábrica, umas podem ter saído com o LCD ou o V com um parâmetro X e a outra com um parâmetro Y, ou seja, uma qualidade melhor, a outra menor. E aí, para você nivelar isso, você tem que fazer os testes calibrando sua impressora. Como que eu costumo fazer? Costumo fazer da seguinte forma. Quando eu começo a trabalhar com uma marca X ou Y de resina, que hoje temos muitas no mercado, eu pego um cubo de dimensões iguais, um cubo com dimensões 5 por 5 por 5, que eu acho que aí você deixa a sua impressão mais rápida, tá? Independente da cor que ele seja, tá? E aí eu pego esse cubo, que tem dimensões 5 por 5 por 5, eu pego ele e fatio nas proporções que o fabricante da resina me passou. O fabricante da resina na qual eu vou começar a trabalhar. E eu digo isso na hora que eu abri a embalagem da minha resina, tá? E aí eu coloquei lá na minha impressora, programei o software com os parâmetros bases que o vendedor daquela marca X me passou, e eu vou fazer o teste de impressão. Após a impressão desse cubo, se ele estiver com um tamanho menor do que aquele 5 por 5 por 5, que é o que está dimensionado no software, significa que o tempo de exposição da luz e radiação UV por camada foi muito pequeno. Então eu tenho que aumentar o tempo de exposição até os parâmetros baterem com o do software, ok? E se por acaso o meu cubinho ficou com as dimensões maiores do que aquele 5 por 5 por 5, significa que eu tenho que diminuir o tempo de exposição por camada.
E aí uma outra dica também, vemos aqui que nossos cubinhos, eles também têm essas bases que se chamam os bottom layers. Não só nossos cubinhos, quando nós imprimimos um modelo, esses modelos também saem com essas bases, né, de impressão, que são os bottom layers. Se por acaso essas bases ficarem falhadas ou finas, significa que os bottom layers estão ou com tempo de exposição muito baixo ou eles são pouco. E aí você tem que diminuir, primeiramente, a quantidade de bottom layers, que são a quantidade de camadas de base, e posteriormente aumentar a quantidade de exposição de tempo por camada. Galera, ó, só para vocês entenderem bem, porque às vezes só falando fica meio confuso, né? Mas ó, só para vocês entenderem, ó, esse software, o Creator Workshop, é o software que eu trabalho para minha impressora, que é a Flying Bear, que é uma impressora chinesa. Ele também pode ser trabalhado na OneHall e na Anycubic, tá? Mas vamos lá, como que funciona a prescrição dos parâmetros, aonde que eu vou preencher, como que funciona, enfim, tá? Funciona basicamente aqui, ó. Esse primeiro, que se chama Slice Thickness, ele é a espessura da camada que você vai imprimir, nesse caso 50 microns. Expose Time, nesse caso 4000, que é a quantidade de exposição à luz UV que cada camada vai ter. E aqui Bottom Expose, nesse caso 10.000. E aí nesse caso, que são os parâmetros base para um tipo de resina que eu estou trabalhando. E aqui os bottom layers, nesse caso aqui 5 camadas de bottom layers, ok? Então basicamente é aquilo, eu fiz o preenchimento de cada um, esse 0,50 eu basicamente não altero, eu vou alterar esse segundo, tá? E esse terceiro, tá? Nesse segundo, vamos supor que eu coloquei 4.000 e 10.000, vamos supor que o nosso objeto ficou menor. Então, o que eu costumo fazer? Eu venho aqui, aumento, ó, apago aqui 4.000, aumento sempre de 1 em 1, ok? Aumento para 5.000 e aqui aumento para 11.000. E coloco aplicar. Aí eu venho aqui, puxo o nosso objeto, venho aqui em área de trabalho. Deixa eu só achar ele aqui para vocês. Aqui. Olha lá, vamos puxar. Ó, temos aqui o nosso cubo. Ó. Quando eu aproximo a imagem, ó, eu vejo que ele já está com a base e tem nosso cubinho. Aqui no objeto de informação, eu vejo aqui as dimensões dele. Ó, 5 por 5 por 5. Tá vendo? Que é o meu parâmetro de tamanho do meu cubo. Tá? Então, aí já fiz o preenchimento dos novos parâmetros, eu volto lá, ponho salvar, escolho lá, por exemplo, teste calibrador, e aí eu ponho aqui fatiar, slice. Ele vai fatiar o nosso cubinho e depois é só colocar no pendrive e imprimir novamente. Se ficar menor, aumento o tempo de exposição novamente. Se ficar maior, diminuo. E assim funciona o nosso processo de calibração. Na hora que chega no processo de calibração que ele está ok, o que eu costumo fazer e eu peço para vocês fazerem? Até cancelar aqui para eu conseguir demonstrar. Ó. Eu costumo fazer o seguinte, eu venho aqui, ou eu tiro uma foto, ou eu anoto. Por exemplo, resina Y, pote 1, por exemplo, parâmetro X, que é esse daqui que eu estou usando. E aí eu anoto lá, quando eu terminar aquele pote, eu tenho que recalibrar. Essa é a única diferença de trabalho que nós temos das resinas, ou melhor, das impressoras chinesas para as outras impressoras. Não que as outras não tenham que ter esse trabalho, mas é que aí a variante de mais ou menos é bem menor. Galera, esse foi mais um vídeo de dicas meu, Wagner Aparecido Nogueira, para o canal da Sobota. Deixe os seus comentários aqui embaixo, inclusive comentários de dicas a mais que vocês queiram ter, que seja de mim ou de qualquer outro professor, ou mesmo da técnica que foi explicado, ou de qualquer outra técnica. Se gostaram do vídeo, deixe um like, se inscreva no nosso canal e espero que tenham gostado. Até a próxima, grande abraço!